Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Bolsonaro, doou para um sócio uma empresa de eventos que faturava cerca de 4 milhões de reais por ano. Investigadores suspeitam que esse sócio pode ter sido usado como laranja em um esquema de lavagem de dinheiro. O repórter Pedro Nogueira tem as informações. A empresa é a RB Eventos e Mídia. Ela tem um capital social de apenas R$105 mil, mas gerou um faturamento de 4 milhões de reais em apenas um ano. Em março de 2023, a empresa foi transferida para Marco Aurélio Rodrigues, sem nenhum tipo de reembolso. Para os investigadores, essa é a ligação de Jair Renan Bolsonaro com o esquema de lavagem de dinheiro que foi investigado por uma operação da Polícia Civil nessa última semana. Os policiais apreenderam um HD e o celular de Jair Renan, mas ele se recusou a fornecer a senha de acesso ao aparelho. Os investigadores acreditam que as diligências estão próximas do fim. Depois disso, a Justiça pode decretar a quebra de sigilo dos envolvidos e, a partir daí, revelar mais detalhes sobre o esquema. A CNN fez contato com o advogado Admar Gonzaga, responsável pela defesa de Jair Renan Bolsonaro, e ele afirma que não vai se pronunciar ainda, pois não teve acesso aos autos. De Brasília, Pedro Nogueira. A CNN recebeu os deputados federais José Medeiros, do PL, e Lindenberg Farias, do PT, para debater sobre a operação contra Jair Renan Bolsonaro. Para José Medeiros, a ação contra o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro tem viés político. Vamos ver. Esse novo momento agora faz parte de uma sequência que inicia já no início do governo Bolsonaro. Veja que assim que começou o governo Bolsonaro, lhe acusaram de ter matado Marielle, fizeram uma fumaça terrível. E foi se sucedendo. Depois veio, diz que ele ia dar um golpe de Estado, teve o petróleo no mar, girafas da Amazônia e por aí vai. E agora nós recentemente tivemos o negócio da vacina, joias e vai. Agora é o negócio do Renan. Sobre esse assunto, o que eu digo é o seguinte, não se sabe ainda as informações, então não dá para fazer nenhum comentário a respeito do caso em si, porque nem o próprio advogado sabe. Mas o que eu sei é o seguinte, não tem nada a ver com Renanzinho, tem a ver com as eleições de 2026 e querer pegar Bolsonaro na curva, o que tentaram até agora de todo jeito, e eu não tenho dúvida, isso aí vai ser mais um tipo tratoraço, tipo a escândalo da Covid. De fato, esse governo não deu prejuízo nenhum ao erário público, e o eleitor, ele sabe separar o que são filigranas, o que pitica política, quizila política, de um escândalo real. Escândalo real, corrupção, aí sim. Quem entende de corrupção é o PT, mas corrupção, né, de tamanho bilionário, bilhões foram devolvidos para o país e por aí vai. Já o deputado federal Lindenberg Farias, do PT, avalia que esse possível esquema de fraude é mais um caso de corrupção entre vários, envolvendo a família Bolsonaro. As investigações estão acontecendo e, na verdade, são muitos casos de corrupção. O caso do Jair Renan é um a mais. Fala de uma transferência do controle da empresa dele por um sócio, que é dono de um clube de tiro, e as acusações são falsidade ideológica, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, associação criminosa. Só que não é só isso. Você está acompanhando o escândalo das joias, né? O Jair Renan, no episódio das joias, você tem várias mensagens que comprovam que ele entrava, ele se apropriava daqueles presentes que eram do Estado brasileiro. Agora, a preocupação geral dessa turma bolsonarista é porque, pelo nosso entender, não tem jeito. O esquema de corrupção foi descoberto. Eles levaram joias para fora do Brasil por 2 vezes no avião presidencial. A Polícia Federal tem tudo. Pegaram aquelas joias. O relatório da Polícia Federal fala abertamente que era uma organização criminosa que venderam joias no exterior e pagaram, transferiram em espécie para Jair Bolsonaro. Então, o que está acontecendo, eu entendo o desespero do pessoal bolsonarista, é que Bolsonaro vai ser preso. Então, é por isso que essa turma bolsonarista está assustada, que eles faziam um discurso da moralidade, como paladinos, e isso está desmontado. É claro,
Tá tudo, o relatório da Polícia Federal é destruidor. Esse tenente-coronel Mauro Cid, o celular do tenente-coronel Mauro Cid tem tudo lá, né? Provas de corrupção e provas de tentativa de golpe contra o Estado Democrático de Direito. Sobre esse tema, a gente volta a conversar com o cientista político e professor do IDP, Rafael Cortes, novamente. Rafael, esse caso envolvendo um dos filhos do ex-presidente pode pesar nas demais investigações contra Jair Bolsonaro? Isso vai depender das evidências empíricas que essas investigações eventualmente trazerem para criar esse elo. Do ponto de vista político, naturalmente que sim, a gente acabou de ver a matéria e rapidamente seja um nome, digamos, em defesa do ex-presidente Bolsonaro, ou seja, o deputado Lindenberg crítico ao bolsonarismo, ambos já rapidamente repercutiram e fizeram associações, né? Uma atacando os críticos, no caso atacando o PT, e a outra chamando a atenção, né? O deputado Lindenberg chamou a atenção para a participação, né, do eventual do filho do ex-presidente nesse processo que a gente está descobrindo agora, também cada vez com mais evidências em relação à venda de joias que eram originalmente pertencentes ao Estado brasileiro. Acho que sempre nesses casos é importante fazer essa separação, né, da ação dos órgãos de controle, Polícia Federal, Ministério Público, e isso eventualmente vai se transformar em denúncia da questão política. A questão política, acho que também nesse caso, sim, tem evidências de que houve essa tentativa de apropriação dessas joias e acho que por diversos canais isso está vindo à tona. Agora a gente vai aos poucos tentando entender esse quebra-cabeça para chegar no papel individual dos envolvidos. O que a gente sabe também, né, por uma característica da última administração, da maneira como a política foi feita, essa relação, esse núcleo familiar era muito importante na tomada de decisão do ex-presidente. Então, essa confusão entre o público e o privado foi algo quase que constante ao longo da última administração. Agora, Rafael, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro falam que há uma perseguição. Até o próprio senador Flávio Bolsonaro citou isso agora, semana passada. Qual a sua avaliação? Acho um termo forte, né? Usar a ideia de perseguição. O que me parece é que a gente, com agora 2023 e o fracasso da tentativa de interrupção do processo normal das eleições, abre-se uma grande agenda, um grande caminho de normalização das relações políticas, em primeiro lugar, e também do papel das instituições de controle, e aí me refiro aqui ao Supremo Tribunal Federal, só para dar um exemplo, mas todos os órgãos, né, Polícia Federal, Ministério Público, um processo de acomodação nesse sentido, né, de que a gente viu o tensionamento institucional quase constante nos anos anteriores e agora é um longo caminho para se normalizar, mas acho forte tratar como perseguição. Daqui a pouco a gente volta com você ainda, Rafael. Até já.